Olá, queridos amigos da ESA, Escola Superior de Advocacia de São Paulo, aqui da UAB São Paulo. É um prazer imenso retornar a essa casa, né? Uma casa que a gente já está há muitos anos aí ministrando cursos aqui na ESA. Hoje me convidaram para mediar o programa Que Conversa é Essa? Sobre direito ambiental das cidades, né? E eu tenho o prazer de mediar com grandes profissionais do direito ambiental, do direito urbanístico. Então, para mim é uma grande honra trabalhar com os senhores hoje. Primeiro, eu tenho que agradecer ao nosso presidente, Dr. Marcos da Costa, presidente da OAB São Paulo, a doutora Ivete Senise, maravilhosa doutora Ivete, diretora da ESA São Paulo, a doutora Mônica Senatori, coordenadora geral da ESA São Paulo, que acredita nesses projetos, né, que faz com que a sinergia da ESA traga novos produtos para os advogados, para o conhecimento geral da população. Vamos apresentar nossos convidados de hoje, nossos ilustres. O primeiro, Dr. Paulo de Tarso Siqueira Abrão. Boa noite, Dr. Paulo. Boa noite. Se apresente. Vou me apresentar, então. Como eu sou mais velho, tenho direito de preferência, né? Estatuto do Idoso, né? Idoso, eu já estou nele há algum tempo. Bom, eu quero agradecer o fato de estar aqui hoje, ter sido convidado para participar dessa tão prestigiosa mesa aqui com os nossos colegas, e dizer que na OAB, ou a OAB tem um histórico aqui já de muito tempo, porque participei da Comissão do Meio Ambiente já em 96, 97, 1900 do século passado, né? 1996, 97, e naquela época já fizemos muita coisa por aqui. Sou professor, sou advogado, né? Tenho trabalhado com a questão ambiental já há muitos anos, e durante aqui o nosso debate nós vamos fazendo as nossas colocações. Maravilha. Tá bom? A doutora Rosane de Almeida Tierno. Boa noite, eu queria agradecer, né, esse convite inestimável, né, de participar dessa mesa com nomes com nomes de peso como a gente tem aqui, numa instituição tão valorosa como a ESA, né? Eu sou advogada, estou algumas décadas graduada. Algumas né? décadas? Algumas décadas graduada. E praticamente. Não parece, viu? Que ótimo! E olha que o direito foi minha segunda faculdade, hein? Comecei mais tarde. Eu fiz filosofia antes de fazer direito, eu fiz na USP. E eu trabalho com direito urbanístico, regularização fundiária, desde que me graduei. Até antes de ter OAB, eu comecei um mês antes da OAB, eu já comecei a trabalhar com direito urbanístico. Mais particularmente com regularização fundiária, que é meu foco de trabalho, de pesquisa, e já trabalhei em várias prefeituras, vários municípios, né? Eu tenho a satisfação de trabalhar em municípios pós-88, né? Que conferiu largos poderes para o município em matéria de direito urbanístico, e uma competência bem interessante, que é bem diferenciado, que a gente vai falar também. Já trabalhei no Ministério das Cidades, na Secretaria Nacional de Programas Urbanos, com a professora Raquel Ronick, com a professora Emília Maricato. Enfim, já trabalhei na Prefeitura de São Paulo, na Coab, 2 vezes. Né? A última foi na gestão Haddad, que eu trabalhei na Superintendência de Patrimônio. Então, assim, tem bastante tempo, tenho uma larga experiência. Não precisa dizer que a senhora é autoridade no assunto. Imagina, que é isso, acho que tem muita gente boa. Mas aí deixa pra gente que a gente fala, senhor, tá bom. Né? Então, assim, é uma honra ter a senhora conosco eu que agradeço. Hoje. E a doutora Letícia Yumi Marques, advogada ambiental. Doutora Letícia. Olá, obrigada. Olha, eu queria de primeiro, assim, parabenizar a ESA pela iniciativa do programa Que Conversa é Essa? Acho que usar a plataforma do YouTube para aproximar a advocacia dos demais colegas pelo Brasil todo, do público leigo, do estudante de direito, do técnico que quer se valer do conhecimento jurídico para sua prática profissional, para o seu crescimento pessoal, é uma iniciativa fantástica. Eu sou advogada ambiental, professora universitária, eterna estudante e tentando aí ser uma instagramer, youtuber, blogueira. Então, tá dividindo esse espaço nessa plataforma fantástica que é o YouTube, que é a internet,
com esses professores todos realmente um privilégio. Estou aguardando os debates, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se sai sangue aqui hoje. Acho que não, né? Não vai sair sangue. E por último, nosso querido doutor Edson Ricardo Salemi. Falei certo, Salemi? Certo, Tá certo. Eu sou doutor em Direito do Estado pela USP. Eu sou atualmente professor do mestrado e doutorado em Direito Ambiental Internacional da Unisantos. Nós temos um curso voltado para isso e eu e o professor Carriço temos um grupo de pesquisa de Direito Urbanístico. Desse grupo saiu um livro que nós vamos editar agora recentemente, que é o Comentários ao Estatuto da Metrópole. Eu acabei de fazer o livro Comentários ao Estatuto da Cidade, que foi extremamente complexo, sobretudo depois da emenda 759, que alterou tudo, e da lei 13.465, que nós vamos também, que vai entrar aqui em debate. E, na verdade, o direito urbanístico atualmente é um dos ramos que está em ebulição, né? Que é um dos mais complexos, uma vez que seus institutos têm na 10.257, que é o Estatuto da Cidade, e atualmente as leis que estão sendo publicadas, elas estão vindo cada vez com maior, ou seja, elas mencionam, mas na verdade é a doutrina e, obviamente, a jurisprudência que tem dado as notas fundamentais para o funcionamento dos institutos. Eu gostaria de cumprimentar a diretora da Escola Superior de Advocacia, a professora Ivete, a professora Mônica, que também é aqui a nossa, que supervisiona a escola, e todos que tiveram essa iniciativa de grande valia para toda a advocacia. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Edson. E eu, né, que vou mediar. Eu tenho que me apresentar, eu sou Marcos Kikunaga, Marcos Vinícius Kikunaga, advogado, mestre em Direitos Difusos e Coletivos. Meu mestrado foi lá na Unimes, a concorrente do Dr. Edson, né? Fiz meu mestrado em Direitos Difusos e Coletivos, que era um mestrado o mais próximo da minha área, que era Direito Notarial Registral, né? Então eu fui buscar os direitos difusos, por quê? Porque o Direito Notarial Registral, ele tem essa função difusa e coletiva, então foi maravilhoso o mestrado, foi lá que eu aprendi a pensar, olha que absurdo, né? Como a ignorância nossa, a gente tem que ressaltar, né? Por isso que somos eternos estudantes, né? Então, vamos lembrar que os canais para o público participar do nosso programa é pelo Facebook e pelo YouTube da ESA. youtube.com/ESAOABSP, em maiúsculo, facebook.com/OABSP, OAB-ESA-SP. Acesse o site, conheça os cursos da ESA também, que mais pra frente a gente vai falar sobre os cursos da ESA, o curso do professor Edson, né, que vai ministrar em breve um curso aqui na ESA. Vamos começar? Qual que é o problema aqui que a gente vai trazer hoje do programa Que Conversa é Essa? O tema foi o desabamento de um imóvel, né, de um prédio, um prédio chamado Wilton Paes de Almeida. Ele pegou fogo e desabou lá no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. Algumas pessoas morreram, né? Era um prédio invadido. E aí a gente tem que saber, né? Como é que fica as famílias? Quem é que responde por isso? Se responde, se não responde. O Estado, o imóvel era público, então o bem era público, artigo 99 do Código Civil. Ele tinha uma destinação especial, artigo 99.2 do Código Civil. Como é que funciona agora essa problemática? O que vai fazer com o bem? Vai construir novo prédio, né, que estava destinado, foi sede da Polícia Federal, salvo engano foi sede de uma das agências do INSS, né, estava direcionado para a secretaria uma secretaria do município de São Paulo. Então, hoje a conversa é essa. Vamos começar com o nosso querido Dr. Edson Ricardo Salemi. Dr. Edson, em relação a essa questão urbanística, em questão da responsabilidade, né? Como é que o senhor enxerga o mau uso do bem público?
Bom, na verdade, a gente vai fazer uma análise mais com relação ao aspecto urbanístico, uma vez que ele é um bem da União que foi repassado para o município de São Paulo por meio dos institutos próprios de direito administrativo. Perfeito. Na verdade, esse prédio estava sendo constantemente objeto de ocupação, inclusive tinha até um percentual de estrangeiros que foi observado no levantamento dos ocupantes. E foram reportados diversos problemas, né, durante a ocupação. O primeiro deles que o fosso do elevador era objeto de depósito de diversos materiais que poderiam se tornar, ou seja, materiais que poderiam se transformar numa imensa fogueira, o que de fato aconteceu, e posteriormente os corredores que começaram a ser depósito de lixo e, na verdade, as pessoas começaram a se amontoar junto com esse problema. E, além do mais, foram verificados que as paredes, os moradores estavam extraindo ferro. Então ela já tinha todos esses problemas, o ferro da estrutura do edifício para revender. Então nós tínhamos diversos problemas que estavam ocorrendo dentro desse edifício. Além do mais, nós sabemos que a nossa legislação urbanística, ela depende de um ato da prefeitura para viabilizar a ocupação, ou fazer com que esses prédios possam ser ocupados de forma adequada, sob o ponto de vista jurídico. Por exemplo, no centro de São Paulo, como o professor Paulo de Tarso vai falar posteriormente, nós temos cerca de 80 prédios que são ocupados, sendo que 10% desses prédios são públicos. Perfeito. Na verdade, como eles poderiam, a maioria deles, ou público ou privado, é administrado por sem-teto, por grupos... Ninguém me impede essa... São os grupos de sem-teto que vão administrando. Invasão. Eles cobram mais ou menos R$200 de cada morador. O morador, ele se estabelece, tem uma família, eles usam uma cozinha em conjunto e um banheiro, uma cozinha não, um banheiro em conjunto, a cozinha eles fazem lá, não pode levar nenhum botijão de gás por motivo de segurança, e vem grande parte, por exemplo, tem um prédio na 7 de abril que é administrado dessa forma. Inclusive, esse prédio eu fiz uma pesquisa, porque ele foi objeto de investigação pelo Ministério Público, que inclusive solicitou justamente comprovantes de onde esse grupo de sem-teto que administra o edifício utilizava esses R$200 que eram cobrados de cada um dos ocupantes. E nós observamos, então, que ao final não conseguiu se provar que esse dinheiro era utilizado para aquela finalidade que eles diziam, e eles têm sido administrados dessa forma. Porém, existem edifícios que não são administrados por ninguém, como o Hilton Paz de Almeida, no Largo do Paissandu. Ele simplesmente tinha um ingresso de inúmeras pessoas que faziam daquele edifício sua moradia, o local de passagem. Eram 24 andares, se não me engano, não é? 24 andares. 24 andares. E vocês viram que foi exatamente assim, em uma hora ele realmente passou, ele desabou em decorrência da sua frágil situação, e diante dessa situação, nós temos que a prefeitura, obviamente, ela já tinha sido objeto de indagação sobre o aspecto da segurança. Então, o edifício já tinha sido anteriormente observado e a prefeitura falou que o edifício não estava em risco nenhum, que ele poderia continuar sendo ocupado. Sim. Então, nós tivemos esse primeiro fenômeno. E depois ou seja, tiveram várias reclamações, sobretudo essa questão dos ferros e a questão do depósito de lixo, que começavam, obviamente, a preocupar, porque a gente sabe que o depósito de material orgânico, obviamente, um dia pode acontecer o que de fato ocorreu. E a questão, tem uma questão, que aí eu acho que é mais uma questão de engenharia, que a doutora Rosane estuda lá na USP, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Doutora Rosane, salvo engano, esse imóvel é de 1963, né? 66. O projeto é de 63, né? Então a construção é de 66. Aí vem uma pergunta, evidentemente, que eu não vou pedir para que a senhora responda, que eu acho que é uma questão mais técnica. Era de estrutura metálica com Vidro. Com vidro e as lajes, né, de concreto. Maravilha. E a questão da manutenção disso daí? De quem que é a responsabilidade desse imóvel? Porque ele foi passado para o poder público lá pelos anos 2000, né? Então, assim, a gente também tem um problema, doutor Edson, que não é somente a questão urbanística, né? Mas também já vem para uma esfera de direito condominial. Como é que fica a manutenção disso, né? Porque quem assume a construção, ela tem que fazer uma análise mínima
da precariedade, da questão da vida útil da laje, da vida útil da estrutura metálica. Então, assim, isso é um problema que a gente vai ter nos condomínios recentes, que estão sendo entregues a partir de 2013, porque os senhores sabem, a senhora com certeza sabe, que a NBR 15575/2013, que trata da norma de desempenho, veio trazer uma obrigação de qualidade mínima do mecanismo, do organismo do edifício. Né? Como é que fica isso? Pois é, eu acho. São tantas questões, né? São muitas questões. Porque a primeira coisa, o prédio, eu prefiro chamá-lo de Torre de Vidro, porque eu acho um nome bonito e é o que todo mundo vem chamando dele. Ele sempre foi carinhosamente apelidado de Torre de Vidro, né? E o Torre de Vidro, a gente tem que pensar no seguinte: ele era um prédio da SPU, da Secretaria de Patrimônio da União, e ele não foi transferido. Houve um termo que eu cheguei, eu tenho esse termo de permissão, tive acesso a ele. Houve um termo de permissão para a Prefeitura de São Paulo para que cuidasse da manutenção a fim de que evitasse ocupações. Isso foi em setembro do ano passado. Esse termo é um termo público. Um termo da SPU para a Prefeitura, para fazer manutenção, limpeza e evitar ocupações. Só que já estava ocupado. Isso é um detalhe, tá certo? Agora a gente tem que pensar o seguinte: o Torre de Vidro, ele caiu, desmoronou, foi uma tragédia, mas eu acho que a gente tem que, como nos acidentes aéreos, que cada vez se melhora a questão da segurança dos nossos aviões com as quedas, infelizmente, dos outros, a gente tem que aprender as lições do Torre de Vidro, né? E quais são essas lições? Eu acho que é muito importante, não sei se eu estou extrapolando, se tiver, por favor. Eu acho o seguinte: primeira coisa, que o prédio, ele não existe de uma forma isolada, ele está numa cidade. Né? E não existe cidade sem morador. Né? A gente fala do cuidado, da manutenção do prédio, de quem invadiu, mas a gente não está falando de um déficit habitacional absurdo que São Paulo tem, né? E de uma especulação imobiliária que hoje, até saiu uma matéria essa semana, que está destruindo todos os centros urbanos do mundo, inclusive de São Paulo. Né? Não é o caso do Torre de Vidro, porque ele era um patrimônio da União. Mas o que a gente tem, saindo daqui a caminho do metrô, olha os antigos hotéis, olha os prédios que a gente tem aqui no centro da cidade, todos desocupados. Esperando o quê? Esperando valorizar. Esperando valorizar, melhorar, porque a base da especulação imobiliária é aguardar o momento oportuno. Né? E só que, a parte de tudo isso, nós temos um déficit habitacional absurdo. O transporte coletivo de São Paulo é um dos mais caros do mundo. É uma fortuna. Né? R$4, você dá quanto? $1. $2 no mínimo por dia que se gasta para ir e para voltar. Então, morar no centro é uma opção. Quais são as opções que se tem para moradia no centro? Para a população de 0 a 3 salários mínimos. Uma são as pensões, que são os antigos cortiços. O Bexiga está cheio de pensões. As pessoas constroem prédios, subdividem, né? O intermediário subdivide e loca, né? Com banheiros coletivos. Isso aí tá cheio, e ninguém falou nada sobre isso. Tá cheio no centro de São Paulo inteiro. E os trabalhadores moram nessas pensões. Quando eles não conseguem mais morar, ele tem duas opções. Ou eles vão morar numa ocupação, ou vai morar na rua. Né? A rua é a pior solução de todas. Ninguém mora na rua porque gosta. E morar numa ocupação tem regras muito rígidas. Né? As pessoas não moram numa ocupação porque acham a coisa mais legal do mundo. Eu vou ocupar porque eu não quero pagar. Quem ganha R$900 não consegue pagar 800 de aluguel. É verdade. Entendeu? Hoje, uma das soluções mais interessantes para a população de baixa renda para morar no centro é a ocupação. Só que existem movimentos, como existem advogados, claro. Como todas as profissões, como todas as índoles que existem. Né? E tem movimentos que são interessantíssimos. Eu acho que eu desafio os senhores a conhecerem, por exemplo, a ocupação da 9 de julho, da ocupação Mauá, que você olha e você acha que já está reformado aquele empreendimento. Porque tal grau de organização, de limpeza, de pintura, de conservação é absurdo. Um homem é proibido de bater numa mulher numa ocupação dessa, ele é expulso. Se uma família deixa uma criança sozinha, é expulsa de uma ocupação dessa. Existem regras muito rígidas. Então, assim, é uma alternativa que existe, né? Porque eu vi muita gente falando, nessa época, quando aconteceu esse incidente, falando assim, é engraçado, eu pago aluguel
E eles têm que morar de graça. Não existe morar de graça, ninguém mora de graça. Todo mundo paga um preço ou com a própria segurança da sua própria vida, ou monetário. É porque é muito fácil falar, né? Quando você tem possibilidades de aquisição, né? Outra coisa é você estar naquela situação que a senhora comentou, do sujeito não ter acessibilidade ao trabalho, começa por aí. O sujeito vir de outro local para São Paulo, como cidade grande, e tentar uma oportunidade. Outro país. Como né? nossos Exato. Nossos ancestrais fizeram. Sim, sim. Os meus, seu. Então, fizeram. assim, foi até interessante você comentar isso, a senhora comentar, porque recentemente eu fiz uma viagem para o Japão, a trabalho, né? E eu conheci o porto de Kobe, onde meu avô saiu. Ah, que maravilha. Então, para mim, assim, foi muito emocionante. Mas a pergunta que eu fiz pro diretor do Museu da Imigração Japão-Brasil foi: por que essas famílias japonesas se aventuraram para o Brasil? E aí ele comentou assim: olha, o Japão teve muitos problemas. E muitos deles foi a questão de emprego. Então, assim, quando a pessoa não tem emprego no seu país e ela não tem onde tirar o fruto, porque no Japão a estrutura familiar, a estrutura social, como eu estava comentando com o professor Paulo de Tarso, a estrutura social lá é muito rígida. Então, se você nasceu numa classe pobre, fatalmente você vai ficar lá. É como aqui, né? Mas lá você não tem essa especulação. Então você que nasceu pobre, você não consegue dar... Não tem acesso a se tornar uma pessoa milionária. Evidentemente. Não vai nem pensar. Não vai nem pensar. Nem sonhar E isso, aí vem um pensamento interessante. O japonês, quando pensam que o japonês ele é um cara quieto, um sujeito antissocial em até certo ponto e subordinado, ele não vai pensar em mudar de vida. Então ele faz do trabalho dele a sua forma, a sua conduta social até o resto da vida. Tanto que lá o sujeito trabalha fazendo espada de samurai há 4, 5 gerações. Mas a pergunta é, quanto que esse cara ganha? Ele ganha o básico para sobreviver. Então ele não almeja nada. Ele não almeja nada. E em São Paulo as pessoas vêm por conta do tamanho de São Paulo, por conta das oportunidades e acabam caindo nessa situação. Ninguém está nessa situação porque quer. Ela cai na situação. Não é uma escolha. Exato. Tanto que eu comento, quando eu fui comprar apartamento, eu falei, eu vou investir meu dinheiro, um dinheiro alto. Onde que eu vou comprar apartamento? Eu pensei, acessibilidade. Dou aula na ESA, dou aula na IPD, dou aula não sei aonde, eu vou a pé. Então onde eu comprei? Na aclimação. Sim. Um apartamento pequeno, mas eu tô a 5 minutos do metrô, tô a 10 minutos da Avenida Paulista. Então essa questão da acessibilidade, realmente, a senhora eu concordo com a senhora. É uma situação muito complicada mesmo, essa questão da ocupação. O Lincoln Institute, né, que... Ele tem eles trabalham muito com economia urbana, né? E eu tive a oportunidade de fazer um curso na República Dominicana, um ano retrasado. E aí, trocando, porque economia é uma coisa muito difícil, né? Eu acho dificílimo. Que é o seguinte, o preço da terra, ele está estritamente ligado ao tempo que você demora para chegar às áreas centrais. Então, quanto mais tempo você demora, mais baixo é o preço da terra. Entendeu? Então isso se reflete também nos aluguéis, o aluguel que se paga. Claro. Né? E assim, hoje é impossível para a população de baixa renda fazer o que foi feito na época do Maluf, por exemplo, quando era governador, né? Fazer uma cidade de Tiradentes, as mulheres acordam 4 horas da manhã, saem de noite, caminham 20 minutos para chegar no ponto de ônibus as mulheres, para poder... Perigosíssimo, porque a mobilidade afeta sobremaneira a mulher, né? E aí, para pegar 2, 3 condições para conseguir. Hoje em dia não consegue. Não dá. As distâncias ficaram mais longas porque tem muito mais trânsito e é muito pior. E aí morar no centro, definitivamente, é o que tem que ser o grande investimento do poder público. Exatamente. E aí, como eu falei, o prédio da ESA, que eu até me referi, que é muito interessante, que é uma experiência urbanística maravilhosa, que é uso misto, sabe? Aqui se trabalha e aqui se mora, e aí tem uma confluência de pessoas, não é aquele prédio que fica morto no final de semana. Sim. Né? Então, assim, a cidade bacana é a cidade que mistura as classes econômicas, mistura as atividades, né? E que tem que ter
Aqui no centro não tem tem muito mais vaga de creche, tem a infraestrutura já está completa, não precisa de transporte coletivo, não polui o meio ambiente com tanto ônibus. Então tem que ser investido, não pode ter tanto imóvel vazio, inclusive no poder público. Vamos deixar o doutor Paulo de Tarso, né, passar a experiência dele um pouco para nós. Bom, e aí? Falaram tanta coisa aqui, eu já notei tantas coisas que eu já estou um pouco preocupado. Mas eu estava comentando que julho é um mês de férias, né? Então eu estava limpando a minha biblioteca e encontrei uma revista Veja de 1969. Nossa, maravilhoso. Eu até trouxe aqui, né? Que tem um plano diretor urbano, né? A cidade estava saindo do Faria Lima e ia para o Maluf. Evidentemente que esse plano diretor ele não foi adiante, porque nós tivemos a primeira grande crise do petróleo em 1973 e o mundo entrou em crise. Aí depois, em 80, nós tivemos outra grande crise. Em 90, outra grande crise. Eu nasci na década de 1950, eu posso dizer que talvez 5 anos da minha existência não houve crise. Qual é o problema do desastre aéreo? Lembrei da imagem, né? Várias coisas confluem para que um avião caia. É óbvio que a simbologia desse prédio caindo no centro de São Paulo é triste, é trágica. E eu vou fazer uma provocação. A nossa política pública de habitação e a política pública de urbanismo é trágica. É trágica. Como a doutora Rosane falou, nós temos experiências, que são experiências interessantes, mas como política pública não existe. E eu vou dizer, na minha opinião, por que eu entendo dessa forma. Nós temos um Estado que é um Estado sancionatório e punitivo. Ele pune o pobre, ele pune aquele que não tem propriedade, e aquele que ganha pouco não pode ter acesso à propriedade. E aí vai acontecendo o quê? Como já aconteceu em São Paulo há muitos anos. As franjas da cidade, a periferia da cidade vai sendo ocupada, evidentemente, porque não há lugar no centro. Por quê? Porque o centro tem uma política fiscal, tributária, especulativa, que impede a ocupação mista. Então aquela mesma empreiteira, e hoje é fácil verificar isso, que faz o viaduto ou que muda a rua, é a mesma que vai fazer o conjunto habitacional lá na franja da cidade, no programa Minha Casa Minha Vida. É uma situação complicada, não é fácil resolver isso. Se nós olharmos os imóveis, nem vou dizer dos que estão invadidos, porque realmente tem um número assustador na cidade como um todo, não é? Mas dos imóveis subutilizados, que poderiam e deveriam, não é, ser desapropriados para uso de uma função social, independentemente de saber se eles são privados ou públicos. A Constituição não diferencia. Ela fala em função social da propriedade. Então, a função social ela deve ser exercida, não é, pelo proprietário, tendo em vista o coletivo. Claro. Né? Então, essa sua experiência... Que é um pensamento que a gente está conversando, eu e o Dr. Paulo de Tarso, antes dos senhores chegarem, justamente dessa experiência, Dr. Edson, lá do Japão. O japonês, ele pensa sempre no coletivo. E é engraçado quando o senhor pensa de forma urbanística, na estação de Tóquio, por exemplo, a estação é imensa, eu fiquei 2 horas perdido, porque eu estava sem internet, então é uma desgraça, né? 2 horas perdido na estação de Tóquio, e a estação de Tóquio, você desce no subsolo, sei lá, 5, 6, 7 andares de shopping center, e pra cima é escritório comercial. Residência. Então, assim, essa questão, fora que a questão do Japão, depois de 200 anos, como feudo, vou vir para a área moderna, e eu fui no museu em Kyoto da ferrovia, o que eles fizeram? Investiram em transporte, investiram em ferrovia. Então, no Japão, você consegue transitar, né, o Japão inteiro de trem, né? Então, assim, onde você vai, tem uma abertura de metrô, como Nova York, né? Eu acho que São Paulo é tão grande. E o metrô, ele é tão pobre. Tímido, né? né? É tímido. Quando você olha como cidade, né? É tão tímido. E eu acho que realmente você devia aproveitar o espaço. Então, mas veja bem, até as linhas de metrô, se nós formos pensar, não é? Elas aguardaram a especulação. O Rodoanel aguardou a especulação.
Ou seja, qualquer política, eu vou fazer outra provocação, né? Muitos dos nossos secretários, à exceção honrosa de alguns, que foram citados inclusive pela professora Rosane, né? Eles fazem política de transporte. Né? Eles não têm uma visão macro, né, da questão urbana e do planejamento. Sim. O professor Aziz Absaber, e eu me lembro muito bem disso, ele dizia que no Brasil se planeja para 5, 10 anos. Né? E evidentemente que um planejamento ele deve ser feito para 200 anos, Sim. 500 anos. Por quê? Porque o planejamento deve levar em consideração os ciclos das crises, mas você não pode abandonar o planejamento em função da crise. Isso tem acontecido em alguns países, é possível. É óbvio que essa questão é uma questão complicada, não se resolve da noite para o dia e talvez não se resolva. Mas eu vim de metrô e desci na Estação República. Eu ia até a Estação Sé, porque eu passei no Fórum para jogar uma peça no protocolo, mas eu falei, não, vou a pé. E vim pela 7 de abril. Eu contei pelo menos umas 200 pessoas dormindo na calçada, já naquele horário, no final da tarde, enrolados no cobertor e dormindo lá. Não é? E aí eu fiquei olhando aquilo e falei, bom, o que nós podemos fazer para tirar essas pessoas dessa situação? Aí eu lembrei, então, do que a doutora falou, dessas boas alternativas, ela citou um exemplo, e por que elas não se transformam em políticas públicas. Talvez, e uma das razões seja essa, é que essas ocupações são ilegais. E enquanto não legalizarmos as ocupações, e aí evidentemente que a pressão não é, econômica é grande para que ela não se legalize e vai bater lá no legislativo e vai pressionar deputados, senadores, vereadores para que não aprovem uma legislação de legalização dessas ocupações. E aí pronto, você acaba criando uma situação em que não há controle. Não adianta fazer laudo, a gente sabe disso, o Corpo de Bombeiro faz laudos maravilhosos, né? Você olha, verifica essa situação, mas evidentemente isso não vai para um outro patamar. Continuamos a ver, e se você sair na rua agora, você vai ver ocupações em prédios complicados, eles não podem levar botijão de gás, mas eles levam espiriteira. É um negócio complicadíssimo. Então assim, há um uso político de um lado e de outro, e nós sabemos disso, não é? E as exceções, as raras exceções, acabam sendo deixadas de lado porque politicamente não interessam a questão da especulação imobiliária. Doutora Letícia, Chegou a e minha a tua vez. opinião? Sua vez. E aí? E aí? Que conversa é essa toda aí da falta de seriedade? Dessa conversa toda, se a última eu tenho esse privilégio, né, de conseguir pegar um pouco do que todo mundo fala. E eu anotei 2 pontos aqui. A primeira delas, uma questão que me chamou muita atenção, foi a própria mobilidade, né? Você falou muito de transporte. E eu achei muito interessante a doutora Rosane ter colocado a questão de quanto custa para se locomover em São Paulo, né? E talvez, de fato, a gente não esteja dando a preferência para o modal de transporte mais adequado. Eu não lembro se foi essa semana ou semana passada, eu li uma notícia, se eu não me engano, na Folha de São Paulo, chamando atenção para que mais de 50% da poluição da cidade vem de ônibus. Né? Então, quando a gente fala em dar prioridade para transporte coletivo, é todo e qualquer transporte coletivo? Ou será que não seria uma opção mais interessante investir em linhas de metrô, por mais caro que seja? Né? Talvez seja caro nesse momento, mas se a gente tivesse um planejamento de 200 anos, como falou o professor Paulo, se a gente tivesse uma política de Estado, e não só uma política de governo, lá na frente a gente ganha em qualidade de vida da população, nos grandes centros urbanos, e na questão da mobilidade urbana. Né? Esse outro ponto, né, o direito que o cidadão tem de conseguir se locomover para chegar no seu trabalho, lembrando aí que trabalho dignifica o homem, que é protegido pela Constituição, etc, etc, etc. Houve uma iniciativa aqui na cidade de São Paulo que começou em uma prefeitura e terminou em outra, né, em gestões diferentes, mas eu espero que isso que seja dado continuidade a essa política pelo bem da cidade de São Paulo.
né? Então pensou-se muito, a gente estava falando antes aqui de começar das questões, das pesquisas de origem e destino das pessoas que circulam pela cidade de São Paulo, e descobriu-se que muita gente sai dos extremos da cidade para vir trabalhar no centro. Então a prefeitura começou a incentivar empresas a se instalarem fora do centro, que foi o que aconteceu com uma grande empresa de telemarketing que se instalou ali perto do estádio do Itaquerão. Isso faz com que todo aquele fluxo de pessoas que sairia daquela região para vir para o centro deixe de ter que fazer esse movimento. Então, ganha-se em questão de qualidade do transporte. A pessoa também ganha qualidade de vida porque ela está mais perto, né? O trajeto dela, casa, trabalho, fica reduzido. E toda a sociedade, né, na cidade ganha porque o trânsito, o transporte fica mais desafogado. Claro. Acho que essas são questões que são mais relevantes, assim, que eu peguei da conversa. E é até aqui que eu ouso ir em questões de direito urbanístico. A questão, vamos fazer um pensamento ambiental, né? Todos sabemos que a questão da ferrovia ela é muito mais cara do que a rodovia. Mas em questão ambiental, seria muito melhor você ter ferrovia do que rodovia, né? Olha... Ou não? Acho que é que essas grandes obras de infraestrutura, elas não acontecem tão perto assim dos centros urbanos. O próprio Rodoanel, parece que não está tão longe, mas o Rodoanel passa por área protegida, passa dentro do Parque Estadual da Serra do Mar. Então, assim, quando você faz uma rodovia ou quando você faz uma linha férrea, você leva uma infraestrutura muito grande, você vai provocar um impacto ambiental muito grande e também um impacto social. Então, falando dessa questão que é mais antropológica, eu quero lembrar que quando aconteceu a construção do trecho sul do Rodoanel, saiu isso até num vídeo publicado no jornal Folha de São Paulo. Começou-se a observar um número muito grande de mães solteiras nas cidades que os arquitetos, professora Rosane, me corrija se eu estiver falando coisa errada. Eu não sou arquiteto. Mas tá lá na falta, mas mais tá acostumada lá. com os termos Sou do quase. que eu. Não vou ganhar calma. Olha, é mais barato que pagar. Os arquitetos chamam de franja urbana, que são aquelas cidades que estão mais na região periférica, chegando ali na Serra do Mar. Começou a se observar um número muito grande de mães solteiras na região. O que é que se descobriu? Essas moças, né, novas, 18, 20 anos, com a expectativa de sair dessa região de carência social muito grande, acabavam se envolvendo com os trabalhadores da obra. Porque, querendo ou não, aquele trabalhador que está ali construindo a rodovia tem um emprego, né? É registrado, tem um salário. Só que aí havia esse envolvimento das moças com os operários, a obra andava, o operário acompanhava a obra e deixava a menina para trás grávida. E o Ministério Público questionou isso à época, isso foi considerado um impacto social dessa obra de infraestrutura que é o Rodoanel. Então, de fato, às vezes, quando a gente dá preferência para esses modais, ferrovia versus rodovia, quando a gente privilegia um modal coletivo em detrimento de um transporte individual, de início pode parecer que existe um custo mais alto. Falando em termos de impactos ambientais gerados, né? Todo impacto ambiental que vai ser causado pela construção de uma rodovia ou de uma ferrovia, ou da linha 17 Ouro do metrô, por exemplo, isso tudo é planejado, isso tudo é feito por uma equipe multidisciplinar no EIA-RIMA, né, no Estudo de Impacto Ambiental e o seu respectivo relatório. Então, essa equipe multidisciplinar, da qual fazem parte biólogos, antropólogos, sociólogos, advogados, químicos e engenheiros, vão precisar levantar, a partir de um termo de referência dado pelo órgão ambiental, quais são os principais impactos que vão ser causados ali.
em termos sociais, em termos ambientais, em termos econômicos. De posse desse relatório, dizendo tudo aquilo de negativo que pode ser causado em função do empreendimento, o órgão ambiental vai estabelecer quais são os critérios primeiro para tentar mitigar e depois para tentar compensar quais são esses danos. Então, pensando que essa construção desse modal da ferrovia é um impacto controlado, fiscalizado pelo órgão ambiental, eu entendo, minha opinião, que é mais vantajoso, visando um plano aí de longo prazo para estruturar melhor a cidade. Cris, chegamos numa parte aqui que o pessoal tá doido, né, para participar. Que bom. A doutora Mônica mandou uma mensagem, olha, quanta honra recebemos na ESA, profissionais gabaritados, discutindo tema de tamanha relevância. Muito obrigado, doutora Mônica, por participar. Né? Ela não deixou nenhuma pergunta. Mas tudo bem. Mas a Brenda Amaro, agora eu não sei para quem que vai a pergunta. Aí vocês fiquem à vontade. As famílias que estavam ocupando o prédio podem responder judicialmente pelo que aconteceu, levando ainda em consideração que estavam retirando o ferro do prédio, como o doutor Edson comentou. Como é que funciona isso aí, doutor? Pode responder, os caras vão lá, arrancam o ferro, e aí? E causam... Não tem como responder. Na verdade, não se sabe nem quem foi essa extração de prédio, essa extração de ferro e outros problemas. Na verdade, o que deveria ter sido organizado, como, né, foi dito aqui, por uma equipe, ou seja, por um grupo de sem-teto, alguém deveria ter tomado a frente e realmente organizado o prédio. Ou, na verdade, quem deveria ter feito isso era a própria prefeitura, ou, enfim, um órgão que pudesse, como diz a Rosane, existem aí algumas, como por exemplo o prédio que ela mencionou, que existe Mauá, que existe uma super organização, mas em contrapartida existem outros que a organização realmente não existe, como esse que acabou. Porque ele não tem uma estrutura formal, como é o condomínio edilício, né? Com o síndico, e que foram... É que, na verdade, você tem observado que não precisa daquela estrutura formal. Se tiver uma equipe que assume o prédio e realmente toma a conta, ou não deixa ninguém brigar, não deixa entrar entorpecentes, é isso que vem ocorrendo. Por exemplo, eles não deixam entrar entorpecentes, eles fazem com que não haja briga, que todo mundo faça a limpeza diária do banheiro, que eles organizem as portarias. Se a pessoa realmente deixar de lado isso, ela toma uma multa de 30 a 50 reais. Então isso já está estabelecido previamente que se a pessoa realmente não tomar conta da portaria um dia, multa de 30. Entendi. Não limpa o banheiro, 50. Portanto, todos eles se organizam e se cotizam. Ou seja, confiança, né, em prol do coletivo. Na verdade, tem dado ótimos resultados. Quer dizer, a gente não pode realmente falar, mas já que a prefeitura não tomou a frente, como, enfim, ela foi diversas vezes incitada para que realmente regularizasse, fizesse alguma espécie de regularização. Ela decidiu deixar do jeito que estava. Inclusive, até o laudo, que, enfim, surgiu ali no meio, ela disse que não tinha problema algum, o que realmente viabilizou o ingresso. Mas o laudo, ele fala, qual o problema? Que não tinha problema, que não tinha nenhum tipo de problema estrutural no prédio, que as pessoas poderiam continuar morando lá. Esse foi o laudo, que o Ministério Público, inclusive, sabia que tinha problemas, enfim, foi mandado para ele uma cópia, inclusive essa questão do problema de pegar fogo por causa do excesso de lixo orgânico, mas realmente não tomou nenhuma medida. Né? Isso daí está nos jornais, inclusive na Folha, está lá bem claro que foi mandado um relatório do perigo de fogo espontâneo, inclusive, por excesso de lixo nos corredores, inclusive. Entendi. Então, na verdade, se houvesse realmente uma organização ou uma assunção pela prefeitura, no sentido de fazer toda a catalogação, ou seja, dos moradores, verificar realmente quem está lá, fazer uma organização de como está sendo atualmente em diversos edifícios, é que, infelizmente, não houve essa iniciativa para reorganizar o prédio. Entendi. Alguém quer... Então, eu acho interessante pensar o seguinte, né? Eu não tenho essa experiência prática, né, localizada, pontual, mas eu milito na área ambiental já há mais de 20 anos e verifico que existe um problema muito sério relativo aos nossos poderes. Né? Nós temos um poder legislativo inoperante, via de regra,
e corrupto. Nós temos um poder judiciário, todos eles têm honrosas exceções, mas como regra, não é? Inoperante. Eu não vou falar que é corrupto, senão vai chover um monte de ação em cima de mim. Não é? E nós temos um poder executivo comprovadamente inoperante e corrupto. Qual é o papel do Ministério Público nessa situação? Ora, se ele verifica que a administração pública não age, não é? E que tem risco. Há uma Procuradoria de Urbanismo no Ministério Público, não é? Agora, fazer relatório é fácil. Eu digo sempre o seguinte, lei é uma coisa mais simples de fazer, porque é um pedaço de papel que aceita com tudo. tinta. Né? Eu posso escrever, eu te amo, e não amar. Uhum. Essa questão, então, me leva a pensar que as nossas instituições precisam passar por uma reformulação muito grande. Vamos parar com essa história de que não existe crise institucional e que as instituições funcionam perfeitamente no Brasil, porque é mentira. Claro. Nós estaremos enganando o povo, estaremos enganando a nós mesmos e nós precisamos, com certeza, cobrar como população, como desobediência civil em favor da Constituição. O Ministério Público, os promotores, o Judiciário, o Executivo e, evidentemente, o Legislativo. Claro. Eu acho que a ESA, a OAB, abre um canal para que nós possamos, claro, né, não quero mais nem falar em discutir ou marcar reunião, né, porque falta é ação. Né, porque nós já temos massa crítica o suficiente, todos nós sabemos disso, para buscar soluções. Então, na verdade, nós precisamos agir, né, evidentemente, tendo que bater de frente com um poder econômico, claro, que não quer. Não é? Como se resolve isso? É uma situação complicada. Legalizar as ocupações. Como é que se faz isso? Porque se não legalizar, não se resolve. As pessoas ocupam porque não podem morar nas franjas da cidade. Quando elas moram nas franjas da cidade ou na periferia, elas estão localizadas em áreas de manancial, em áreas de nascente. Não é? E é óbvio que isso vai acontecer. Então, nós temos problemas ambientais, urbanísticos. O professor Zé Afonso da Silva escreveu Direito Urbanístico Brasileiro há quantos anos? Não é? Eu tenho a primeira edição, acho que faz quase 30 anos. Primeiro livro de Direito Urbanístico. Então, primeiro livro de Direito Urbanístico. Meu. Não é? E já alertava para as questões ligadas à Constituição Federal. Sim. Né? O Brasil, infelizmente, a nossa tradição, inclusive do Poder Judiciário, do Ministério Público, entendeu? A Constituição não serve para nada. O professor Fábio Conder Comparato, num texto que ele tem sobre propriedade, ele fica um pouco espantado como a gente fica dependendo de legislação e não aplicamos a Constituição. Né? A Constituição prevê uma função social, ela prevê dignidade como princípio da República, não é? Então, e não depende de norma para regulamentar. E não depende de norma para regulamentar a dignidade. Sim. Não é? Então, assim, é complicado. Essa Se nós temos a moradia, por exemplo, como um direito social, que está lá na Constituição, esse direito social, a moradia, ele é auto-aplicável. É óbvio que nós temos o Estatuto da Cidade, nós temos legislações de ocupação e uso do solo, né, a criação das zonas de interesse social, mas evidentemente que o princípio colocado na Constituição nos serve como autoaplicação da norma, não do princípio. Porque se deixar só pelo princípio, vai bater no STF, e esse ativismo judicial do STF é capaz de transformar o princípio da dignidade em indignidade humana. Mas é uma coisa muito interessante. Eu quero fazer uma consideração. Claro. Posso, doutor Marcos? Pode. Para falar de legalização de ocupação. Eu entendo que existe uma questão social e eu tenho muita empatia pelas pessoas que sofrem com a mobilidade, com a questão da moradia, com essa questão do déficit habitacional que a professora Rosana colocou. Mas eu sou contra legalizar ocupação em área de APP. Na minha ótica, na leitura que eu faço, isso é inconstitucional, isso não tem cabimento. Né? A gente aquela falou situação que muito, não pode e acabou, não tem discussão. Não tem como, quer dizer, a gente está falando de função social, mas eu acho que é preciso lembrar agora que o artigo 225 dá ótica da função socioambiental da propriedade. Uma propriedade localizada em área de preservação permanente não está exercendo a sua função ambiental. É evidente que qualquer conflito de direito fundamental é meramente aparente. Com certeza existe uma solução para isso. Eu, Letícia, tenho a solução?
Não tenho. Tem uma sugestão de solução. Solução a gente cobra da pessoa em quem a gente vota, porque é para isso que a pessoa está lá. Mas a gente não vai conseguir arrumar um problema, né? Conseguindo outro problema, né? Por que é que precisa ser em zona de APP? Por que é que o Executivo Municipal, no auge da crise hídrica de São Paulo, e todo mundo nesta cidade sofreu com isso, nem que fosse um dia da semana, por que é que o Executivo Municipal, no auge da crise hídrica, instalou famílias na área da represa do Guarapiranga? E aí, o que acontece? A gente estava falando disso antes do programa começar. Olha como fica difícil para o cidadão entender, porque o Estado é um só. Não interessa se é o Executivo, não interessa se é o Judiciário. Mas o Estado Executivo vai e instala essas pessoas em área de manancial. Leva equipamento urbano, leva asfalto, leva creche, leva ponto de ônibus. Depois vem o Estado, via Poder Judiciário, e diz: cidadão, você não pode morar aqui porque aqui é APP. Como é que fica para esse cidadão? Aí ele fala, mas a prefeitura que me colocou aqui. A prefeitura que me colocou aqui. Ele tá errado? Não tá. Olha que contradição olha que contrassenso como é vista a questão ambiental dentro do ambiente urbano. Por que o Ministério Público, como lembrou o professor Paulo, não se organiza para fiscalizar essas ações antes que elas aconteçam? Sim. Porque depois realmente torna-se uma questão muito, muito dramática, e eu não estou usando dramático no sentido de ironia, mas no sentido de me colocar de fato no lugar da pessoa que está ali sem entender por que é que um dia a prefeitura botou ela lá e agora a justiça está mandando ela sair. Então, eu de fato não acho que seja possível essa legalização. O direito ambiental já foi reconhecido pela própria Constituição de 88 como um direito humano fundamental. Isso tem diversas implicações. E a gente não está falando aí do direito de uma pessoa, a gente está falando de um direito transgeracional, né? Então, eu de fato acredito que a legalização das ocupações é necessária, mas eu não entendo que essa legalização seja possível em áreas de manancial. Doutora Rosane. É interessante essa questão do APP, né? Só vou pedir para ir rapidinho, Tá porque bom. a gente está no final e Porque tem só 5 que é o questões seguinte, que vão ficar para trás. Na realidade, que a gente vê é o seguinte, existe um palco e que todos esses direitos têm que convergir, que é o direito à habitação, Sim. o direito ao meio ambiente, o direito à cidade e a dignidade da pessoa humana. Não dá pra gente falar hoje em dia que eu sou contra a ocupação em APPs, mas senão a gente vai ter que desenterrar o código do sapateiro que passa embaixo da 23 de maio. Senão a gente vai ter que desenterrar o Anhangabaú e todas as vias públicas que São Paulo foi construída, 9 de julho. Da Várzea. Não, tudo, porque é tudo. O problema da APP, ela incomoda quando é a população de baixa renda que mora. Porque quando a população de média e alta renda faz um belo de condomínio fechado e fala, eu vou aqui preservar essa APP, na verdade, não dá problema algum, né? Quando o Alphaville é construído em área de APP, não tem problema algum. O problema é que o pobre vai morar em APP. E essa questão já se brigou muito, né? A 6766, que era de parcelamento de solo, o Código Florestal, o antigo e o novo. E aí, quem ganha nessa briga? É a cidade ou o meio ambiente? A cidade ou o meio ambiente? Eu preciso morar, mas eu preciso de água, né? Existe a Lei 11.907/09, de 2009, ela resolve a questão na medida em que permite algumas condições de licenciamento em APP para regularização fundiária para a população de baixa renda, porque sempre tendo em conta que a população de baixa renda ela não mora numa APP porque ela escolheu, porque foi a única parte que não interessava o mercado imobiliário, e aí foi onde essa população foi morar. A população que mora no Complexo do Alemão, né, no Cantagalo, no Rio de Janeiro, e todas essas áreas de milícia, de criminalidade, eles moram lá por quê? Porque eles foram construir os prédios para a população de alta renda e simplesmente se esqueceram, não existia as leis de áreas vazias para a população. Onde como o trabalhador vai morar?
Vai trabalhar, não interessa, esse morro aqui, eu posso morar, não interessa pra eles, mas interessa pra mim. Sim. Ele interessa pra eles. A questão econômica que manda Não, no e negócio, aqui né? o litoral norte é a mesma coisa. O pessoal, a pobrada tá toda devastando a Mata Atlântica. Mas eles são os trabalhadores que vão construir os morros do meio de alto padrão. Então a gente tem que equacionar que a cidade é um palco de interesses. E só mais uma última coisa. Com relação à regularização que o doutor mencionou, condomínio, né, estatuto de condomínio, a gente regularizou, tem um Singapura, que eu acho que todos vocês conhecem, no Marginal Pinheiros, que está sendo construído um monte de lajezinha na frente. Não sei se vocês conhecem. Aquilo está regularizado. Aquilo tem convenção de condomínio. Ele tem matrícula individualizada. Entendeu? Então, quer dizer que, às vezes, a regularidade, ela não é a garantia. Tanto é que aqui em Pinheiros, eu sei porque eu tenho vários clientes que aconteceram isso, eles compraram a cobertura do prédio e construíram puxadinho, de alta renda. Sem saber, sem fazer teste de carga para saber se aquela laje vai aguentar. Mas o problema é quando o pobre mora, porque a de alta renda, na verdade, continua gozando dos privilégios que sempre goza. Bom, doutora Rosane, ó, a gente tem 5 perguntas, mais 4 perguntas, que depois eu vou passar para os senhores cada um dar uma opinião em relação para os participantes. A gente está chegando no final, faltou 1 minuto, né? Foi tão rápido, né? Que delícia! Foi muito rápido. Foi muito bom, muito bom. Nessa reta final, o que eu posso dizer? Foi um prazer imenso, né? Só que, para terminar, eu preciso que o professor Edson, ele fale do curso que ele vai lecionar aqui, Direito Ambiental das Cidades, coordenação do Dr. Edson Ricardo Saleme, data de início, dia 6 de agosto, término dia 3/9, horário das 19 às 22, aqui na ESA Central Liberdade. Doutor, dá um apanhado geral do teu curso. Muito bem. Bom, vai ser um prazer receber todos aqui. O nosso curso vai ter justamente a inspeção desses problemas que estão sendo aqui levantados. Eu e a professora Rosane, nós estruturamos o curso em 5 módulos e nós vamos ter justamente aulas relacionadas a como viabilizar a regularização fundiária dessa porção da cidade que justamente está na ilegalidade. Ou seja, como viabilizar diante das normas vigentes a regularização dessas propriedades que foram, obviamente, invadidas por conta dessa legislação que deixou justamente essa população fora da regularização. Okay? E o curso ele vai mostrar como o advogado ganha dinheiro nisso aí. Qualquer um ganhar dinheiro tá difícil hoje no país, hein, doutor? Honestamente. Mas que maravilha, um bom curso. Falo para os senhores, a gente está terminando. A gente vai lançar no segundo semestre, a gente mandou 10 cursos aqui para a ESA, na área de Direito Imobiliário Notarial Registral. Teremos um programa, Conversa Essa, na esfera notarial registral. Eu digo assim, foi um prazer imenso conhecê-los. Como o direito é lindo, como o nosso estado, doutor Paulo, tá difícil, né? Hoje eu tô com a sensação do dia que eu voltei do Japão pro Brasil, falei, nossa, retroagi 1.500 anos, né? Eu avancei 2.000 anos para frente e voltei e falei, nossa, que tristeza. Mas eu acho que é nosso papel como advogados, eu acho que é o papel, a OAB, a ESA, fomentar o conhecimento, né? Para que a gente possa mudar comportamentos, né? Então, assim, na comissão que eu presido de Direito Notarial Registral, a gente tem vários projetos de alterações normativas do Tribunal de Justiça. Que eu falei, vamos entregar tudo esse final de ano. Por quê? Porque isso aplica diretamente o trabalho do advogado. Então, quando o senhor comenta, isso é muito engraçado, a questão da propriedade, a propriedade, ela é uma coisa que quando você chega no cartório, no balcão do cartório e fala, ó, tá aqui meu contrato da Caixa Econômica, tá aqui a minha legitimação de posse, vamos registrar. Vem uma nota devolutiva e você fala, mas pera aí! O documento é do poder público. Uhum. E aí? Aí fica aquela celeuma desgraçada, porque a lei 6.015, não sei o quê, de 73, que o provimento, que aí inventam 1001. Então, realmente, o acesso à propriedade, a acessibilidade da moradia,
realmente, no Brasil, é para poucos da classe alta, né? Foi um prazer imenso discutir isso com os senhores nesse programa. Que conversa é essa? Ficamos para a próxima. Um grande abraço a todos. Até.